Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos prosseguir nosso estudo do Evangelho de João, capítulo 14. Estamos a partir do verso 15, nessa conversa de Jesus, enquanto ele está fortalecendo os seus discípulos. E hoje trataremos de um tema muito importante, que é muito importante termos clareza, para não sermos confundidos. Vamos conhecer então esse assunto? Jesus segue conversando e fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui nós temos uma conexão direta com o finalzinho do que nós vimos no último vídeo sobre a oração em nome de Jesus, a oração que atende o caráter de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, o amor a Jesus Cristo é expresso na obediência. O amor não é simplesmente um sentimento, algo, uma sensação, é uma vida prática. O amor aqui então se expressa também em mandamentos. Então Jesus falou, aqui vem uma parte muito importante: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. E aqui eu vou puxar um pouquinho do grego para lhe ajudar. Quando ele fala outro conselheiro, ele usa a expressão em grego allos paráclitos. Allos, outro, paráclitos, conselheiro ou consolador, conforme sua tradução, ou advogado. Enfim, allos quer dizer outro. E tem gente que considera, então, que esse outro é bem diferente de Jesus Cristo. É outra pessoa, enquanto que, se fosse assim, seria usada a expressão héteros. Héteros é para um outro diferente. Como, por exemplo, quando Paulo fala de gente que prega um outro evangelho, que não é aquele que ele prega, ele fala héteros. Quando Jesus fala um outro conselheiro, que é um como ele fala allos. Então, esse conselheiro necessariamente é um igual a Jesus Cristo. E ele já vai falando quem é. É o Espírito da Verdade. Um pouquinho adiante no texto, ele vai falar claramente que esse Espírito é o Espírito Santo. Então, você precisa entender o texto, o seu contexto, a explicação, para que você entenda quem é esse conselheiro prometido por Jesus Cristo. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. Aqui o mundo é tanto a existência como um todo, como também serve para o significado daquele sistema maligno de dominação. Então aqui é um mundo no sentido de a terra, os outros, e também é o sentido de um mundo de um mundanismo. Né? Não pode receber esse espírito por quê? Não vê nem o conhece. Aí talvez você se pergunte, mas alguém vê o Espírito Santo? Bom, as pessoas que estão em Jesus Cristo, o significado de visão aqui não é uma visão física, não é a visão que se tem com os olhos de uma figura física, mas sim o entendimento. Esse é o ver. É aquele ver que está tratado lá no capítulo 9, quando Jesus fala com os fariseus, após curar aquele cego de nascimento. Ele fala que os fariseus, eles estão em má situação porque eles afirmam que veem, mas na verdade eles estão andando como cegos. É essa a questão da visão. A visão, vamos dizer assim, no campo espiritual. E nem conhecem o próprio Espírito Santo, né? Não podem recebê-lo porque não conhecem. Talvez você não realmente se pergunte, mas espera aí, mas se não recebeu ainda, como é que vai conhecer? É porque, como ele é um outro igual a Jesus Cristo, quem conhece a Jesus, então conhece o Espírito e está apto a recebê-lo. Está percebendo a conexão, como é importante entender isso? Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Então, necessariamente, esse Consolador é alguém que já vivia com os apóstolos naquele momento, estava entre eles. O próprio Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus já chamava os seus discípulos de filhinhos. E então, ele seria um pai que não seria um pai ausente, mas voltaria. Voltaria na figura do Espírito Santo. Dentro em pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão. E veriam até fisicamente, porque Jesus Cristo ressuscitaria e apareceria aos discípulos antes de partir para o Pai. E depois de partir para o Pai é que ele enviaria o seu Espírito para a igreja. Porque eu vivo, vocês também viverão. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, ela é a nossa segurança de vida. Porque ele entregou a sua vida voluntariamente e a tomou de volta. Então ele tem o poder sobre a vida, e aí porque ele vive, nós também viveremos e vivemos. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês.
Vejam aqui a união que existe. Ele falou, naquele dia, quando as coisas acontecessem, quando se consumassem essas coisas, os discípulos compreenderiam que Jesus está no Pai. Os discípulos estão em Jesus e Jesus está nos discípulos. E veja que ele está falando do conselheiro, do consolador. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Veja, ele está fechando aqui, voltando ao que ele já falou, para conectar todo esse tema com a obediência, o amor expresso em obediência. O amor não como um mero sentimento, mas o amor como prática de vida. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aqui nós já temos mais um pouco de uma visão de tempos futuros em relação a esse momento. Porque Jesus falou de pessoas que o amariam e essas pessoas seriam amadas por Deus e então ele se revelaria a essas pessoas. Como ele já estava com os discípulos, obviamente não pode ser sobre eles que ele fala, mas sobre a igreja que naquele momento era a igreja futura e que é a igreja que para nós já é boa parte dela passado, presente e ainda futuro, né? Jesus então se revela às pessoas que o amam, porque são amadas também pelo Pai. E quem ama Jesus é quem lhe obedece. Então, se você quer ter revelação de Jesus Cristo, se você quer entender sobre Jesus Cristo, obedeça a Ele. Obedeça e Ele se revela também a você. Então Judas, não o Judas Iscariotes, mas o outro Judas, que é conhecido também como Judas Tadeu, ele disse então, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Uma dúvida bem plausível, né? Já que Jesus é o Rei da Glória, já que Jesus é o Rei sobre tudo, por que ele se revela então só para os discípulos, só para a igreja? Por que ele não faz uma revelação universal? E é uma pergunta que tem sido feita até nos dias de hoje, né? Muita gente pergunta por que ele simplesmente não impõe o conhecimento dele sobre todos, né? Fica essa coisa de fé, de ter que acreditar, por que ele não vem e aparece para todo mundo e, vamos dizer assim, esfrega na cara de todo mundo que ele é o Rei e aí todo mundo vai ter que tomar alguma atitude? Bom, foi essa a pergunta de Judas, não os Iscariotes. E o Senhor respondeu, olha só, a resposta para essa questão é, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Já começa Jesus falando, respondendo a isso, que essa relação dele não é uma relação de imposição, é uma relação de amor. Então, ele se revela a quem o ama, quem o quer, quem obedece a sua palavra. Ele fala então, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Isso aqui é impressionante. Porque até então, a noção de maior proximidade do ser humano com Deus, ela era, por um lado, para todos, Deus lá no templo, lá em Jerusalém, lá no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano, e Deus colocando porções do seu Espírito em certas pessoas, os profetas. E aqui Jesus fala que quem amar a Jesus, quem lhe obedece, ele e o Pai virão fazer morada. Então isso transforma completamente a noção de proximidade com Deus. E aqui nós já temos aqui a possibilidade, o entendimento de um acesso completo e total ao Pai. Porque o próprio Pai vem com Jesus Cristo morar naquele que obedece a Jesus Cristo. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Por que então Jesus não se revela a todo mundo? Porque o mundo não está interessado nele. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Novamente aqui, ele traz para a gente o conhecimento de estar reproduzindo na terra aquilo que ele ouviu do Pai. Tudo isso eu tenho dito enquanto estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Então, vamos repetir aqui? Tudo isso tenho dito a vocês enquanto ainda estou com vocês. Jesus estava falando assim, estou ensinando, vocês estão ouvindo. Mas o Conselheiro, aquele Paráclito lá do verso 16, o Allos Paráclitos, o outro Conselheiro, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Então o Conselheiro prometido, ele é o próprio Espírito Santo, ele foi prometido a essa geração que estava aqui e às posteriores. Então qualquer um que não tenha vindo para os próprios apóstolos não é o outro Conselheiro. E eu estou falando aqui explicitamente porque eu tenho ouvido pessoas me dizerem, dentro da sua fé em Jesus Cristo, que entendem que o Conselheiro, o Consolador,
é uma outra pessoa que veio bem tardiamente, há poucos séculos, e que esse seria o Consolador prometido. Eu não me meto na fé alheia, mas se você quer crer no que diz a palavra de Deus, no que diz a Escritura Sagrada diz claramente que o Conselheiro é o Espírito Santo e que ele foi prometido para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus Cristo. Então a igreja não poderia ficar aí por talvez 17, 18 séculos órfã. Lembra que Jesus falou, não deixarei vocês órfãos? Se o outro conselheiro, o outro consolador veio apenas recentemente, então Jesus teria deixado a sua igreja ao longo de quase toda a história órfã. E não é o que diz a Escritura, né? Então vamos prosseguir. Deixo a vocês a paz. E o conselheiro, né, ele lembrará a vocês todas as coisas e tudo o que eu disse. Então essa é uma função também do Espírito Santo, é nos fazer lembrar do que disse Jesus. Então a gente estuda a Bíblia e o Espírito Santo nos ajuda a lembrar desse conteúdo. Deixo a paz a vocês, minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Só aqui tem muito conteúdo, mas a gente pode entender o seguinte, a paz do mundo, seja o mundo, o ambiente externo, seja o sistema mundano, ela é inteiramente dependente de circunstâncias. A gente só está em paz quando as coisas estão bem. Jesus dá uma paz que excede o entendimento. É uma paz que não é das circunstâncias, é uma paz que vem do relacionamento com Ele. Então é aquela paz que, por exemplo, os cristãos desfrutavam lá na arena, em Roma, quando estavam prestes a serem executados. Não é uma paz de circunstâncias, é uma paz vinda da relação com Jesus Cristo. Então por isso que Ele não dá como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz de circunstâncias e Ele dá uma paz que vai lá dentro do ser humano. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ele está anunciando essas coisas, dizendo, não fiquem perturbados, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, olha-se, aqui parece quase um trocadilho. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Mas, isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Aqui ele fala, se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E isso tem uma relação muito profunda com o que ele falou da relação de que ele está no Pai e o Pai está nele. Para os discípulos ainda falta uma compreensão do que já está diante dele. Ele fala, se vocês me amassem, então será que os discípulos não amavam Jesus? Esse amor ainda era incompleto, porque eles não tinham ainda a compreensão. E ele falou agora antes que aconteça, né? Para que depois eles pudessem entender e crer. E vai encerrando esse momento dizendo que já não falaria muito porque o príncipe deste mundo estaria vindo. Quem é o príncipe deste mundo? É o demônio, o diabo, Satanás. O príncipe deste mundo é uma expressão da Bíblia para o demônio, para indicar que quem governa o sistema mundano é o espírito das trevas. Ele estava vindo em Judas, lembra que ele possuiu Judas? Ou melhor, Judas se entregou a ele, né? Então ele estava vindo. Mas, o Senhor falou, ele não tem nenhum direito sobre mim. Ou seja, o que aconteceria com Jesus não era porque o príncipe desse mundo tinha um direito sobre Jesus, não é porque ele era forte ou o que fosse, mas porque Jesus amava o Pai. Ele falou, todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, quem ama, obedece. Ele estava indo para a cruz por obediência ao Pai, e não porque ele tinha fraqueza, porque os homens eram fortes, porque os demônios eram fortes. Ele estava se entregando por amor ao Pai para nos salvar. E faço tudo o que o Pai me ordena. Então, esse amor se expressa em obediência. E aí Jesus, ele dá uma interrupção nesse discurso. O discurso vai continuar no capítulo 15, mas tem uma transição. E qual é a transição? Levante-se, vamos daqui. Então ele parte, eles vão para outro lugar, e aí o ensino vai continuar lá no capítulo 15. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.